Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Body Speak English Podcast. Eu sou a Ju Werneck, aluna de inglês. E eu sou Lucy Micaro, professora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação no estudo do inglês, né? Não só na língua inglesa, mas no geral aí. Outro dia, a Lucy, né, que é minha professora de inglês, passou para mim em aula uma propaganda da Allegro, que é a Amazon da Polônia. Em geral, gente, vou dar um spoilerzinho dessa propaganda, tá? Ele é de um senhorzinho que começa a estudar inglês. Ele começa a estudar inglês sozinho. E a grande motivação dele, né, o grande esforço dele é fazer com que ele conseguisse se comunicar com familiares. Então, assim, ele levantou um dia e falou: gente, vou estudar inglês, preciso estudar inglês. E aí ele começou a procurar as motivações deles, né? A motivação dele, até post-it no doguinho ele colocou, gente. Ou seja, ele tinha muita força de vontade de aprender para conseguir se comunicar. E aí, a gente convida vocês a procurarem lá no YouTube Allegro com 2 L's, para que vocês possam aí entender um pouquinho do que a gente está falando sobre motivação. O nome do vídeo é English for Beginners, para o pessoal achar lá. Então, Allegro com 2 L's e o nome do vídeo English for Beginners. Aí vai aparecer o vídeo certo. Então podem ir lá. Não é fofo, gente? Toda vez que eu assisto agora eu me emociono, porque eu acho que é uma motivação que vem de dentro desse senhorzinho, sabe? Ninguém tá impondo nada pra ele. Ele fez porque ele sentiu a vontade de se comunicar, né? E eu acho que a gente faz isso, querendo ou não, quando a gente tem essa motivação, já fica no nosso dia, já fica no automático, né? Vocês se sentem assim? Aí eu me lembro de uma vez que eu me senti assim. Eu vou dar o exemplo de quando eu estudava dança, né? Aí as apresentações de final de ano, todo mundo que faz dança lembra, sabe do que eu tô falando. A apresentação de final de ano é aquele momento que a gente ensaia 5, 6, 7 vezes na semana e o pé dói e a gente continua indo com muita alegria. Nada faz a gente faltar no ensaio, nada. E é assim, nossa, uma sensação muito forte. E o dia da apresentação é uma alegria, assim, nossa, é uma adrenalina, eu não sei explicar. É muito bom. E você, Ju? Eu tive uma sensação muito parecida. Eu sou atriz de formação e eu tive isso quando eu fazia os meus ensaios, né? Que nem essa pegada. Eu ensaio todo dia, toda hora, às vezes o dia inteiro ali, mais de 8 horas de ensaio. Você tá lá morrendo, mas, meu, quando você entra no palco, pelo menos pra mim, é como se todos os meus problemas acabassem, todo o meu cansaço acabasse e eu tinha essa motivação, essa energia que eu também não sei explicar da onde que vinha, mas ela vinha, né? Então isso é muito bacana. E eu me lembro, das apresentações de cada uma delas, e aí quando você chega no fim da apresentação, você fala: "Poxa, deu certo", né? Todo aquele esforço, toda a energia, toda aquela garra, deu certo, né? Então é muito emocionante, é muito legal. Mas eu também, uma vez, eu fiquei muito, muito motivada, com sangue nos olhos, assim, ó, de motivação, por causa de uma pessoa que me deu muita gana de esfregar na cara dela que eu tinha todos os certificados, que ela tem esse, você não tem aquele. E aí, em 2 anos, eu tirei todos os certificados que aquela mulher falou que eu não tinha. Olha, às vezes nossa motivação pode ser pelo lado, entre aspas, né, de Uhum, desafios, de ruim, de ser ruim, vamos dizer assim, e aí você provar uhum. para você mesma, né, ou para você mesmo que você é capaz, né? É, e Então isso é muito legal. no final das contas, aquela pessoa não quis me fazer um bem, ela não quis. Eu não sei se ela, eu não sei, me parece que não, mas não importa porque eu tirei assim, o resultado pra mim disso foi positivo. Então, obrigada, moça, que quis me humilhar. De algum jeito ela conseguiu te forçar a fazer e você mostrar para você mesma, né? E também para ela falar: olha, eu sou capaz, sim, né? Lição É, pra vida, se te humilham, esfregue na cara deles. E você pode me dizer, Lucy, né, que dá para aprender mesmo assim, sem todo esse amor, por exemplo, com o inglês ou com qualquer que seja esse estudo? Sim, existe. Eu vou falar da minha motivação com o inglês, né? Eu não sou muito exemplo, assim, e é um pouco complicado, porque eu sempre fui apaixonada pelo inglês, e esse fogo, esse amor que eu sempre tive, que eu nunca larguei, não é paixão.
Foi amor, porque é duradouro. Nunca, nunca parei de gostar eu me divirto nas minhas horas vagas, eu tô vendo vídeo, prestando atenção no inglês. Quando eu vejo meme, eu fico, nossa, que interessante o uso do inglês nesta frase. Antes de achar graça, às vezes eu acho graça primeiro. Quando o meme é engraçado, engraçado, eu rio primeiro e depois eu fico, que interessante isso. Ah, vou levar para os meus alunos. É sempre uma coisa que eu amo demais. E eu sei que os meus alunos não vão ter esse mesmo amor, essa mesma motivação, e eu tenho que me lembrar disso na hora de preparar a aula, na hora de preparar a lição de casa, porque não vai ser a mesma coisa com as pessoas, né? Como é que tá a sua motivação com relação ao inglês, Ju? Então, eu tive um episódio também muito legal, né? Porque eu sempre procuro trazer vídeos, séries, filmes que eu já assisti, para que eu possa entender como, por exemplo, a estrutura eu já entendi, o contexto eu já entendi. Então, vamos colocar ele com áudio em inglês e a legenda em português nesse primeiro momento. E aí eu assisto, tento prestar atenção mais, né, no áudio do que na legenda, mas a legenda tá ali para me dar um help se eu precisar, né? E aí eu, poxa, consegui entender. Beleza. E eu me lembro em específico de um filme chamado, acho que muitos já conhecem, O Efeito Borboleta. Eu estava no colegial e eu fazia aulas de inglês após o período normal das aulas, né? Umas aulas de reforço, que eu sempre tive muita dificuldade, não gosto muito do inglês, vou ser bem sincera, gente. Eu tenho um amor e ódio hoje com o inglês. E aí eu me lembro nesse filme em específico que eu tinha atividades para preencher as falas. E aí eu consegui entender o filme todo em inglês. E, gente, foi uma alegria que eu falei, poxa, eu mostrei para mim mesma que eu sou capaz, né? Então foi não um sentimento só de felicidade, mas de superação. Então eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, eu de fato consegui entender a língua, né? Entender o contexto do filme, porque eu ainda não tinha assistido em português. Então foi mais um desafio. Falei, caramba, que legal. Então essa é uma dica que eu sempre trago para amigos, conhecidos e até para mim mesma. Põe uma coisa que você já assistiu, uma coisa que você goste, porque você vai ter uma motivação, porque você gosta daquilo, seja aquele filme, seja aquela música, anyway, o que seja. E aí você vai devagarzinho. Então, coloca lá a legenda em português, o áudio em inglês. Depois, áudio em inglês, legenda em inglês. Ah, não, consegui entender. Nossa, essa palavra aqui eu não sei o que que é. Pesquisa, procura, ou, né, tenta entender o contexto do negócio. Tá, agora eu quero tentar colocar tudo em inglês. Vou ser ousada comigo mesma. Meu, põe um minutinho, 2 minutinhos de uma cena, tudo em inglês. Ah, tá, não entendi porcaria nenhuma, gente. Eu não entendi nenhuma palavra. Volta lá, coloca de novo. Ah, agora eu entendi isso, entendi aquilo. E assim você vai praticando, e até a hora que isso fique mais natural possível. No começo é bem difícil, mas é muita satisfação quando você consegue entender, pelo menos para mim foi, de eu conseguir entender de fato aquilo que estava sendo dito. Nós, professores, a gente sempre fala que você dá um desafio, é sempre uma parte confortável e um passo além. Se você ficar na zona de conforto, que é uma prisão, a zona de conforto é uma prisão, é uma armadilha. A gente tem que Sim. sempre tentar dar um passinho para fora da zona de conforto e assim a gente vai progredindo. Essa felicidade que você falou, Ju, ela é tão intensa assim quando a gente realiza um objetivo, né? Você alcança um objetivo, assim, ela traz uma felicidade. O doutor Neil Negrelli, do Instituto INEX, onde eu fiz alguns cursos, ele sempre falava isso: conquiste um objetivo e se faça feliz. Essa felicidade que a gente está falando, essa que você descreveu, é um momento maravilhoso. Então, às vezes a gente precisa de motivação para o inglês. No inglês eu não vivi isso ainda, mas você já viveu isso em outros momentos. A gente consegue entrar em contato. É uma boa dica. Entre em contato com essa felicidade de você alcançando um objetivo. Quanto mais desafiador, maior a felicidade que você vai experimentar. Entre em contato com essa emoção. E aí você vai querer vivenciar isso no inglês também, né? Essa é uma boa dica. A outra dica é definir objetivos claros. A gente tem que ter objetivos claros. Isso me faz lembrar de um vídeo que eu acabei de ver, assim, antes da gente entrar aqui. Uma moça que chama Millie.
Ela é psicóloga, eu acho que é The Pocket Psychologist, o Instagram handle dela, a conta do Instagram. E ela falava isso, assim, não dá pra ficar esperando a motivação aparecer. Se ela não apareceu até agora, ela não vai aparecer magicamente. Não espere por ela. Comece com atividades, as atividades vão talvez acender essa motivação. Não são as emoções que desenham as atividades, as suas ações, são as suas ações que desenham as suas emoções. Action often creates the emotion that you're waiting for. Do the thing and then the feelings follow. Então você Sim. começa a fazer, de repente você pega amor pela coisa. Por exemplo, quando você tá fazendo uma coisa muito difícil, você tá, sei lá, aprendendo a nadar. O começo é horrível. Você não ama estar na piscina. É cansando, você não ama. Mas conforme você vai ganhando habilidade, você vai praticando, a coisa vai ficando menos difícil. Cada dia que você vence uma barreira, você vai ficando, caramba, hoje eu consigo melhor, e você consegue perceber isso. Chega um ponto que você já tá lá meditando enquanto você tá nadando. Assim, e é uma coisa que foi a disciplina e a ação que te ajudou a chegar naquela emoção. Então, isso é uma coisa pra gente ter em mente. A outra coisa é dos objetivos que eu falei. Tem o framework, como que chama isso? Estrutura? Os objetivos SMART. Já ouviu falar dos objetivos SMART aqui? Que é o S de specific, tá em inglês, né? Então, objetivos específicos. O M de measurable, quer dizer que você consegue mensurar, mensurável. O A é de achievable, que são coisas que você consegue alcançar, que é possível de serem alcançadas. Alcançáveis, né? Alcançáveis. O R, tem gente que fala realistic, de realistas, e tem gente que fala relevant, de relevantes. Eu prefiro relevante, porque a gente já falou de achievable. Se é achievable, então é realista. Relevante é muito importante, porque se você ficar definindo objetivos que não são relevantes na sua vida, vai ser muito difícil você convencer o seu cérebro, cansado do trabalho e das coisas da vida, a sentar e se esforçar para fazer uma coisa que não tem relevância nenhuma na sua vida. Tem que ser relevante. E o T é de time bound, que quer dizer atrelado ao tempo. Eu consigo determinar o prazo no qual eu vou alcançar esse objetivo. Então fica fácil de você medir se você alcançou ou não, porque você tem exatamente os parâmetros que vão te fazer entender se você alcançou ou não. E esse time bound, o prazo, eu recomendo que não seja tão longo, porque daí você vai ficar vivendo a ansiedade de não sei se vou conseguir, não sei se vou conseguir, por muito tempo, e talvez você perca contato com aquele objetivo que você traçou. Então, no começo, você pode fazer um objetivo mais longo, aí você faz uns pequenininhos. Então, Meta, seja né, específico. Lúcia? Eu sempre comento que é um tópico e um subtópico. Então, você Exato. vai fazendo devagarzinho. E eu super concordo com essa organização do método SMART. Funciona muito. E eu acho que tem muito a ver com o que eu falo de mapa dos seus sonhos. Então, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, né, que é justamente o que o SMART, né, o estudo SMART ajuda, você vai ter de identificar ainda mais rápido sua meta, né? Então, qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Né? Quais são as medidas que eu tenho que tomar para que eu consiga entender de fato, tá, esse é o primeiro tópico, beleza, esse é o segundo, esse é o terceiro, e assim você vai indo devagar e passo por passo. Então, eu acho isso muito importante, né? E é muito gratificante quando você consegue, nossa, eu venci uma etapa, faltam só 4 etapas. Ah, eu venci a segunda, yes, já fiz metade, sabe assim? Então, você tem que colocar ao mesmo tempo metas acessíveis, né? Não adianta você colocar lá um desafio de imediato que seja muito, 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 muito inalcançável naquele momento, porque você só vai se frustrar. Então, a ideia é trazer o mais perto de você, trazer aquilo que fica claro para você e o quanto tempo você vai conseguir fazer determinada coisa. Então, eu vou colocar aí para mim, primeira vez, eu vou colocar aí em 6 meses, sei lá. Em 6 meses eu vou conseguir, por exemplo, escutar uma música que eu gosto muito em inglês, que às vezes eu não entendo muito, então em 6 meses eu vou procurar entender o contexto da música. Ótimo! Consegui entender? Vamos para o próximo passo. E não importa se o objetivo é profissional, pessoal, não importa. O importante é você traçar essa meta e ir galgando ela devagar.
passo a passo e ter a clareza. Isso é o mais importante de todo o processo, né, Lúcia? Eu acho que é muito importante a gente falar aqui dessa clareza. Ficou claro para você essa meta? Beleza, segue em frente. Né? Eu acho que isso é bem importante. Quanto mais a gente pega esse hábito de fazer objetivos SMART, mais fácil vai ficar para você ter uma percepção do prazo que é realista, que é atível, que é alcançável com relação dentro da sua vida. Por exemplo, você quer decorar uma música que você gosta, vai Die with a Smile da Lady Gaga e o Bruno Mars, que é uma música que eu quero aprender a cantar também. Decorar a música inteira é realista? Você decora a letra de música inteira em português? Se sim, é realista você decorar a música inteira do Bruno Mars com a Lady Gaga em inglês. Se você não é pessoa que decora a letra da música inteira, então não é realista. Vamos pôr refrão. Eu não sei a letra inteira, mas o refrão de todas as músicas eu sei. Beleza, então refrão. Eu quero cantar o refrão junto, mas entendendo o que eles estão falando. Isso é um objetivo. Beleza, esse é o específico, lá é específico. É mensurável? Sim. Eu consigo saber. Se eu esqueci uma palavra, eu vou cantar junto. Se eu esqueci uma palavra, não alcancei o objetivo. Então é possível de mensurar. E se eu conseguir alcançar ou não. É alcançável? Eu acho que sim. Né? É realista? Não, é relevante para você? Eu gosto muito da música. Eu adoro cantar o refrão das músicas quando as músicas estão tocando. Quando você tá dirigindo, você põe uma playlist. Eu tenho uma playlist assim, cantando no carro. Aí, quando toca o refrão, eu tô lá cantando junto. Ai, é tão gostoso. Eu olho pro lado, eu tô parada no farol, a pessoa tá olhando pra minha cara, porque eu tô cantando. Ai, eu amo, é muito gostoso. Então, é relevante pra mim? Sim, vai me trazer felicidade. E tem prazo? Tem prazo. Eu botei 1 mês. Suponha que no meio do caminho você fala, ih, não decorei, tá muito ruim. Ajusta o prazo, mas não ajusta demais, porque senão vira sem vergonhice. Aí dá Ai, aquela não consegui. preguiça, né? Ai, não consegui em 1 mês, porque sou a líder do projeto mesmo, eu ajusto o prazo. Cuidado com os ajustes excessivos, né? Não vamos ser sem vergonha, porque a sem vergonhice ela entranha, e aí entra na preguiça, que nem você falou, Ju. Exatamente. Aí a gente pediu para alguns amigos, né? Eu para alguns amigos, a Lucy para alguns alunos, contarem para gente quais eram as motivações deles em aprender inglês ou qualquer outra língua. E aí a gente convida vocês para ouvir junto com a gente esses depoimentos que foram bem bacanas. Olá, eu sou a Joyce. A minha grande motivação para falar inglês, para aprender a falar inglês, é a questão curricular. Hoje em dia, um currículo que tenha o inglês fluente, ele é visto com outros olhos. Ele com certeza vai estar no topo para você ser chamado para uma entrevista ou então ter um contrato de trabalho em uma grande empresa, né? Isso é um bom diferencial hoje em dia. E também as coisas do dia a dia, né? Hoje em dia tudo tá em inglês, às vezes você vai assistir uma série, um filme, e você se depara com legenda, você quer ouvir a voz do ator e você precisa colocar dublado, ou então com legenda, e aí fica aquela coisa, né, chata de você não entender o que a pessoa está falando. E a outra coisa é um pouco da questão de vergonha. Acho que se aprender a falar inglês com outra pessoa, alguma conversação, eu acho que eu perderia um pouco essa timidez. É isso. Obrigada. Bom, a minha maior motivação hoje com o curso de inglês é eu conseguir participar da alfabetização da escola bilíngue do meu filho de 3 anos. Conseguir repetir de forma correta algumas palavrinhas, participar das atividades de pais nas escolas. Por exemplo, o professor de educação física, no dia da família, na escola, pedir exercícios e você não entender, e as crianças todas entendendo e super participando. Então, a minha maior motivação hoje é estar presente aí na vida em línguas do meu filho, no desenvolvimento dele, que eu acho que a gente tem o mundo todo para descobrir e não pode ficar preso só em uma língua, a gente tem muitas aí para aprender ainda. Olá, meu nome é William, eu tenho 31 anos e minha maior motivação para aprender inglês é abrir mais portas para o mercado de trabalho. Principalmente no meu emprego atual, já que a empresa onde eu trabalho é uma multinacional e tem vários clientes nativos da língua inglesa.
Lá dentro, quem domina a conversação tem vantagem e preferência em futuras oportunidades internas. Eu tenho A gente dois tem alguns textos. depoimentos que vieram em formato de texto, né? A pessoa não quis mandar áudio, mas ela quis contribuir. Aqui tem um depoimento. Eu sinto uma certa dificuldade ao aprender inglês, até por vergonha mesmo de falar. O que sinto mais, né, em acertar é o tempo, passado, presente e futuro dos verbos. E achei, aí ela coloca assim, achei a ideia de vocês incrível e acredito muito nesse projeto, né? Então isso é muito legal de a gente ler e ouvir, né? Que a gente já deu um passinho a mais para essa pessoa, né? Essa pessoa, no caso, é a Carol. Dela já, poxa, ela já gostou da ideia, então talvez já tenha sido uma motivação para ela já ver o inglês de uma outra forma, né? E acreditando aí no nosso projeto, no nosso podcast. Isso é muito legal. Obrigada, Carol! E aí temos mais um de texto. Vou ler aqui para vocês. Meu nome é Pérola, sou amiga da Gil Werneck há algum tempo. E o meu contato com o inglês começou na infância, com aulas particulares. Sempre estive cercada pela língua, especialmente por trabalhar na área de TI, aonde o inglês está presente o tempo inteiro, né? No trabalho, em séries, em músicas. E apesar de entender bem, tenho dificuldades em formular frases corretamente, por falta de prática e estudo contínuo. E também por questões financeiras. Mas, por outro lado, tem uma série, a série Lost, que, para mim, a linguagem foi muito fácil de entender e me ajudou muito a melhorar o meu inglês. Acredito que o inglês é fundamental e universal e que aperfeiçoar os meus conhecimentos teria muitos benefícios para minha vida pessoal e profissional. Quem sabe, com o incentivo da Ju e da professora da Ju, eu não decida investir mais no aprendizado da língua. Então, essa é a Pérola, uma grande amiga minha também, que ela traz a questão de trabalhar com a TI, que tudo é em inglês, mas também a questão de falta de prática, de falta de tempo, de falta de, como ela disse aqui também, de vergonha na cara, né? Tipo, poxa, eu preciso tirar uns 10 minutinhos por dia para estudar. Então, Ainda bem que a Pérola, ela reconhece que tem um pouquinho desse componente. Tem várias coisas, tem isso também, né? Eu entendo sim, muito a Pérola, eu vim da área da TI também, que é um ambiente competitivo, né? Muitos ambientes são competitivos e o povo domina muito o inglês. Aí você se sente intimidado de entrar numa reunião e você não domina igual. É complicado, eu te entendo super, Pérola. Ó, mas, por exemplo, você tá lá assistindo Lost, que é uma série que você gosta. Você fica conversando com as pessoas em inglês, sozinha em casa, que nem uma louca? Aí a pessoa tá lá fazendo a cena, ela faz uma besteira, e você fala, "Ah, How come you did this?" Sei lá, fala com a pessoa. Are you crazy, fulano? Fala o nome de um personagem de Lost. Eu assisti eu só o também primeiro não, episódio, mas daí eu me irritei depois. O primeiro episódio é maravilhoso, depois eu me irritei. Mas sei lá, a ajudou pessoa a Pérola a destravá-lo, se pensa pelo lado positivo, não é então, aí mesmo? tem o aspecto, o carinho, né? O apego emocional. Mas aí, conversa com a pessoa. E se fosse você na cena, o que que você ia dizer? Tá falando sozinha. Aí você vai falar assim, putz, eu não sei falar isso em inglês. Anota o que você queria dizer, procura como que fala e pratica, né? O vídeo do tiozinho, Exatamente. do senhorzinho da Allegro que a gente falou, tem uma frase de um filme que não é a frase que ele queria falar para a pessoa familiar, mas ele fica repetindo porque ele gosta do som. Então é um jeito da gente destravar a fala, porque às vezes é uma coisa de destravar mesmo. A gente vai falar sobre traumas e bloqueios no próximo episódio, muita calma. Mas eu queria Sim, agradecer muitas pessoas que mandaram áudio. Muito obrigada por participar. A galera da Ju participou com bastante áudio, né? sim, Gostei bastante. muito. A Joyce, o Will. E o que eu percebi, Lucy, nos depoimentos, tanto de áudios quanto escritos, que todo mundo coloca um ponto profissional, né? Essa questão do trabalho. Então, acho que a gente está trazendo essa motivação, nem que seja, né, para o lado profissional das pessoas. E isso é muito bacana, que foi algo que todo mundo, em algum momento ali do seu depoimento, citou. É verdade, é interessante, né? Não tem como a gente negar que o trabalho é uma parte muito importante do estudo do inglês. A maioria das pessoas que chega até mim tem, alguma maneira, objetivos profissionais. Então,
usem lá os objetivos SMART como uma maneira de traçar objetivos realistas e curtos o suficiente para você entrar em contato com a felicidade de concluir o objetivo mais rápido. Não espere 6 meses, não espere um ano para você ter aquele sentimento, ai, alcancei o meu objetivo, porque senão você vai esquecer desse sentimento. Coisas Exatamente. realistas, né? Eu vou dar o exemplo da minha aluna Marta, que não deu tempo de eu pedir para ela mandar depoimento. Mas a Marta, que é uma amiga, além de aluna, ela começou assim, ela não gosta muito de esquema de escola, não encaixa muito na maneira dela estudar. Ela é uma pessoa muito autodidata, mas ela não estava conseguindo resolver a questão sozinha do inglês. Aí ela começou a ter aula comigo e o nosso combinado era assim: ela trabalha usando inglês e ela demorava muito para escrever e-mails e ela tinha que mandar muitos e-mails em inglês por dia. Então eu combinei com ela que ela ia me mandar os e-mails com as dúvidas dela. Para eu ir ajudando, porque que lição de casa maravilhosa você usar o inglês de verdade na sua vida, no seu trabalho. Olha que privilégio você poder ter contato com o inglês dessa forma. Aí ela me mandava muitos e-mails por dia, era uma loucura. Só que eu não dava para ela resposta, a frase tem que ser assim. Eu dava dicas de onde eu achava que ela podia melhorar a frase naquele. Eu sublinhava essa parte, olha, aqui a concordância verbal tá errada. Aqui esse vocabulário não é o mais adequado. Esse aqui, a escrita, o spelling da palavra não está correto. E aí ela ia pesquisar e ela ia descobrindo onde ela errava. E conforme ela pesquisava, ela ia entendendo como corrigir. E aí ela me mandava a versão do mesmo e-mail várias vezes até eu estar satisfeita. E assim ela ia fazendo. Então o objetivo dela era: vou escrever 3 e-mails, vou mandar 3 e-mails só para a Lucy durante o dia, porque eram muito mais que 3. E aí o prazo dela era, sei lá, um semestre. Hoje ela não me manda nenhum, ela não precisa mais. Nenhum. Ai, que E máximo, tá vendo? a Às vezes confiança dela foi. foi aumentando e pequenos gestos, né, como o seu de, olha, me manda aqui, olha, e a dica e forçar ela a ir procurar, né, não entregar tudo, você tem que escrever assim, 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 assim. Só essa questão de você cutucar ela de, olha, aqui tá errado, mas por que que tá errado? Vou procurar. E aí, olha que legal, hoje ela já não precisa mais desse apoio, né, dessa ajuda, ela já Uhum. consegue sozinha, resolver essas questões, então isso é muito legal. Exatamente, porque assim, se eu der para ela a resposta, será que ela vai saber o porquê de eu ter falado que esta forma é melhor do que aquela? Não sei, às vezes, ou você até vai saber, mas você não vai reter essa informação assim de forma tão consciente. Quando Sim, você pesquisa, nem que você tem a seja para esfregar na certeza. minha cara, olha aqui, Lucy, existe essa Eu regra aqui, ó, sei, tá? aham. Fulano usa assim, olha aqui, Lucy. Nem que seja para esfregar na minha cara, mas que pelo menos ela pesquisou. E assim, aí você retém, você registra mais essa informação, né? Exatamente. E aí Se você você não. deixa o achismo, né, Lucy, passa a ter a certeza daquilo que você está falando, Exato. ter Ex- propriedade daquilo. Aham. E, por exemplo, aí você fala, eu não tenho que escrever e-mails, isso não tá na minha vida. Coloca assim um objetivo, eu vou usar o vocabulário técnico no meu dia. Aprendi 3 palavras técnicas e eu quero usar essas 3 palavras técnicas no meu dia. Você vai usar essas palavras técnicas conforme o seu objetivo. 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Ah, eu não tenho ninguém com quem falar. Você vai falar sozinho, sozinha. Sozinha. Você vai falar, ai, eu quero Uhum. usar, por exemplo, eu acho bonitinho falar touch base, que entra em contato, né? Touch base. Porque normalmente a gente fala get in touch with someone. Eu acho bonitinho touch base. I'll touch base with you. Aí eu vou falar touch base 3 vezes no dia. Aí você vai falar assim, tá, fulano, eu entro em contato mais tarde. I'll touch base with you later. Na sua cabeça você falou, mas você não pode só pensar, você tem que falar nem que seja baixinho. Fale, porque só pensar, você não tá pondo para fora, você não está ativando os recursos do seu cérebro que você precisa, você não está recrutando a sua boca para produzir som. Exatamente. E você não Então, está se fale. ouvindo, né, Lúcia? É muito importante a gente ouvir. Exatamente. Você tem que botar para fora. Não adianta só pensar, porque pensar é aquele negócio, expectativa é realidade. Na sua cabeça, nossa, minha cabeça tá arrasando. Na hora que abre a boca, não sai.
É, Tem que falar, exatamente. falar, senão vai continuar travando. Então fale, nem que seja baixinho. I'll touch base with you later, ok? Aí a pessoa nem ouviu, você fala, graças a Deus que nem ouviu. Aí se a pessoa olhar pra você e falar, o que que você falou aí? Aí você fala, tô praticando inglês aqui, I'll touch base with you later. E segue a vida, sabe? Porque quanto mais a gente se ouve, que nem você falou, Ju, mais você fala, mais você se ouve, mais você vai construindo aquela confiança e mais você vai destruindo os bloqueios. Mas a gente vai falar de bloqueio Exatamente, no próximo próximo. episódio, sem spoiler. Então, gente, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio e eu queria deixar aqui para vocês qual é o seu takeaway do episódio de hoje, né? Qual que é a lição que vocês podem tirar de tudo isso que a gente falou, tanto eu quanto a Lucy, né? Então, Lucy, qual que é o seu takeaway de hoje? Eu acho que a motivação ela ajuda, mas a gente não pode. O que a moça Mili, a psicóloga Mili falou, você não pode ficar esperando a motivação mágica aparecer, não. Ações vão ser muito mais determinantes do seu resultado. Então comece a fazer e trace objetivos claros que vão te ajudar a começar a fazer. E uma coisa que eu não tinha falado antes, tenha um study buddy. Tenha um amigo, um parceiro para te ajudar. Nossa, quem tem assim o privilégio de ter um colega para sentar e estudar, é uma coisa muito abençoada. A minha amiga Bruna, que é professora de inglês também, se não fosse por ela, eu não teria concluído uma pós-graduação que nós fizemos juntas recentemente. A Bruna praticamente me carregou no processo todo. Então, o sucesso que eu alcancei ali, que eu consegui obter o meu certificado, eu consegui concluir a pós-graduação, foi por causa da minha study buddy, que arranja alguém, recrute alguém. Tem o pet, você tem pet? Converse com o pet. O pet não vai ser um study buddy, mas ele vai ser um bom parceiro de conversação. Não, conversação não. Ouvinte. Speaking. Vai ser um bom ouvinte, que ele não vai responder, eu acho. Espero que não. Mas arranja Então, algum parceiro, né? É bom, ajuda. Ou seja, exatamente. Eu acho, Lúcia, que essa é a questão da gente trazer metas viáveis, metas claras, né? E juntar com aquilo que a gente gosta. Esse é o principal fator, né? Nesse primeiro momento. Traga alguma coisa que você goste, porque você já vai ter essa facilidade, né? Poxa, já vou fazer uma coisa que eu gosto. Porque se você é como eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade com inglês ainda. Já melhorei muito, muito mesmo. Mas eu ainda não tenho essa tranquilidade, vamos dizer assim, né? Essa facilidade. ainda gera muito esforço, né? Você precisa se esforçar muito Exato, ainda. exato. E aí eu vou trazer com uma coisa que eu já não tenho, que eu tenho que me esforçar muito, uma coisa que eu não gosto, aí não dá, né, gente? Então, o que eu sempre procuro fazer? Traga uma coisa que você goste, que o seu esforço, apesar de ser muito, mas vai valer a pena, né? Porque você vai ter essa motivação de entender aquilo que você gosta. Que nem quando eu comentei dos meus ensaios do teatro, a Lucy dos ensaios de dança. Eram coisas que faziam a gente ter prazer. Tente trazer o prazer nessa meta aí, né? De estudar inglês, de entender uma música, entender um filme, uma frase, um refrão, o que seja, né? Acho que isso é muito importante. Acho que a gente sai do episódio de hoje com isso muito claro, né? Espero que a gente tenha trazido isso para vocês também, né? De trazer algo que seja claro, que você consiga fazer, claro, dentro do seu tempo, mas lembrando que, eu posso esperar mais um pouquinho, vou estender mais 2 dias. Cuidado, para que isso não seja a preguiça falando com você. Acho que esse é o meu takeaway, Lu, de O hoje. takeaway, exatamente. Cuidado com a sem vergonhice na hora de negociar os prazos. Muito cuidado. Muito bom, Ju. Então, gente, esse foi o meu takeaway, a Lu deu dela, e agora a gente agradece vocês de terem ouvido até aqui, e a gente pede o takeaway de vocês. Deixem nos comentários, para que a gente possa interagir com vocês, ver a motivação de vocês, e mais uma vez, muito obrigada e boa sorte. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Bora speak English? Bora!